Furtos ocorrem constantemente nos metrôs de Paris e muitos deles poderiam ser evitados se as pessoas tomassem algumas medidas simples, mas eficazes para poder se proteger e não ter seus objetos roubados. Aliás, roubados não, mas furtados, porque a maior parte desses crimes aí não tem nenhuma agressão. Nesse vídeo aqui eu vou trazer dicas super simples aí que você pode aplicar para você evitar de passar por um momento desse aqui em Paris, mas também funciona aí para outros lugares. Vou começar falando que o objetivo desse vídeo aqui é para te ajudar, para você ficar atento aí quando vier para Paris. E também quando estiver viajando aí, para você não ter que passar por esse tipo de situação desagradável. E assim como eu disse em outro vídeo, né, sobre os lugares aí que você não deve se hospedar em Paris, vou deixar inclusive o link aqui na descrição para você ver se você ainda não assistiu esse vídeo. Ele é bem importante, né, porque você precisa saber onde você deve ficar e onde você também não deve ficar. E como eu disse nesse vídeo, Paris é uma cidade segura, mas você tem que tomar cuidado, porque é uma grande cidade, uma cidade turística, né, uma das cidades mais visitadas do mundo, e isso atrai aí muitas pessoas que tentam se aproveitar dos turistas, porque sabem que os turistas, né, geralmente estão aí desligados, têm bastante dinheiro, então eles veem aí a oportunidade ideal. E você pode ser até uma pessoa aí que toma bastante cuidado, mas é normal que em uma viagem você possa acabar aí, né, ficar deslumbrado pela cidade, ter todo aquele clima de viagem e você acabar não prestando muita atenção nos seus objetos pessoais. Então, infelizmente, é nesse momento de descuido que você pode ter uma surpresa desagradável. E como eu já falei pra você no começo desse vídeo, sim, surpresa, porque a maior parte desses furtos, né, são furtos, então você não vai nem ver. São ali, né, a pessoa vai colocar a mão na sua bolsa, colocar a mão no seu bolso, pegar o seu telefone, pegar a sua carteira, e você não vai nem prestar atenção, você não vai nem sentir. Você só vai dar falta aí, né, quando você vai pegar o telefone pra tirar foto, cadê o telefone? Vai ali, né, no restaurante, vai pagar a conta, põe a mão na bolsa, cadê a carteira? Então, ó, anota bem essas dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui, porque elas vão ser muito importantes pra você e já compartilha também com alguma pessoa que você sabe que vai vir para Paris ou uma pessoa que vai gostar muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá sua curtida aqui também pra eu saber que esse conteúdo interessa a você e não se esqueça de se inscrever no nosso canal porque tem muito mais dica pra você. A primeira dica que eu vou dar pra você aqui é de um acessório que eu comprei recentemente, que eu achei que ele fosse ser útil pra outra coisa, na verdade, e ele acabou sendo mais útil do que eu pensava. Esse acessório é esse aqui, é uma capinha de telefone que vem com esse cordão aqui. Essa capinha, ela vinha com plástico aqui na frente, mas ficava ruim pra usar a tela, né? Tirava a sensibilidade da tela, então eu acabei arrancando aqui. Mas talvez tenha outros modelos aí que funcionem melhor. A minha tá até quebrada, né? Porque como eu tirei aqui a capinha, ficou meio frágil. Mas ela vem com essa parte aqui, você coloca o telefone dentro, né? Coloca ele aqui, fecha. E esse cordão aqui, ó, você pode colocar no seu pescoço. Ele é bem útil, né? Você coloca no seu pescoço. A tiracolo, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Você pode regular ele. E você tá com o seu telefone, você coloca aqui, ó. Passa aqui embaixo do seu braço e pronto. Aí você tem o seu telefone aqui, ó, você pode usar, tirar foto e ele fica aqui. A vantagem que eu vi agora, principalmente no inverno, né, quando tá fazendo mais frio, é que você coloca por baixo da roupa aqui. Aqui você coloca o casaco por cima e você fecha o casaco, seu telefone fica preso aqui, né, contra o seu corpo. Então, é impossível, né, de alguém enfiar a mão aí pra tentar pegar, né, até porque tá aqui no seu pescoço, tá aqui com você. Não tem como ninguém descobrir, né? No verão é um pouco, né, mais complicado, porque você tá com roupa aqui, o telefone fica aqui à mostra, né? Então pode ser que alguém venha aqui tentar puxar. Não sei, né? Nunca vi nenhum caso aí acontecendo, mas não é tão seguro quanto no inverno. Mas como aqui em Paris, né, o clima é mais frio do que quente, eu acho que é bem interessante você usar essa capinha aqui. Eu comprei ela porque, como eu sou mãe, eu preciso ter as minhas mãos disponíveis, né? Às vezes eu precisava usar meu telefone, eu pegar meu telefone e tinha que ficar pegando o telefone da bolsa. E era complicado, né? Às vezes eu não conseguia nem tirar foto ou fazer vídeo porque eu tinha que ficar pegando o telefone, guardando o telefone pra pegar a criança. Isso aqui é bem legal, né? Que já fica aqui preso com você, então onde você for, o telefone já vai com você e as suas mãos estão livres. Uma desvantagem que eu vi nisso aqui é porque esse cordão aqui, ó, ele não tem como tirar ele fica preso aqui, né? Então, quando você estiver em casa, por exemplo, se você quiser usar o seu telefone, fica esse cordão pendurado aqui. Você não precisa do cordão, né? Você precisa só do telefone. Fica esse cordão pendurado, então tem que ficar tirando a capinha. Por isso que o meu telefone tá sem, né? Porque quando eu tô em casa, eu tiro, porque eu não preciso disso. Só que já tá quebrando aqui. Então, esse é um ponto negativo que você tem que ficar tirando e colocando a capinha se você for usar isso aqui regularmente. Uma segunda dica é usar a bolsa com o zíper pra frente. Isso aqui pode parecer aquela dica, né? Nossa, já ouvi todo mundo falar disso, né? Mas eu tenho certeza que você vai acabar esquecendo. Como eu disse no começo desse vídeo, a maior parte aí são furtos, né? Então você não vai perceber que você teve alguma coisa furtada até você precisar dela. Então vai ser naquele momento que você está no metrô ali, o metrô lotado, né? Aquele empurra,
E tem muita gente encostando em você, você não vai nem perceber, né, que vai ter alguém, na verdade, tentando pegar coisas dentro da sua bolsa. E se a sua bolsa for aquela, né, que tem só um fecho ali, aquele fechinho ali de nada, né, que tem um espaço na frente, na trás, que a pessoa pode muito bem enfiar a mão ali e pegar alguma coisa da sua bolsa, esse tipo de bolsa você deve evitar, principalmente se você for pegar transporte público. Então escolha modelos com zíper mesmo, o zíper daquele que vai fechar e o zíper vai ficar para frente ali, você vai segurar aqui a bolsa, né, e o zíper vai ficar aqui na frente. Então não tem perigo de ninguém abrir o seu zíper, né, que mesmo bolsas aí que tenha zíper, se você deixar o zíper para trás, vai vir aí um espertinho que pode tentar abrir o seu zíper. E aqueles botões de pressão, né, jamais aquelas bolsas que fecham ali só com aquela pressãozinha de nada. Uma bolsa mesmo de zíper com o zíper sempre pra frente. E outra coisa também, por favor, não faça isso. Se você estiver no metrô e ele não estiver lotado, aí tiver um lugar aí, um espaço, um banco ali do lado, jamais pense em colocar a sua bolsa naquele banco ali. Porque, né, já sabe como que é. Bem provável que alguém possa passar ali, arrancar e levar embora e você não vai nem perceber. Ou, na verdade, você vai perceber, né? Mas você não vai poder fazer nada. Eu sei que isso também pode parecer bem óbvio aí, mas vou falar uma coisa pra vocês. Pegando aí o metrô de Paris há mais de 10 anos, eu já vi isso e muito. E, aliás, continuando a falar sobre o metrô de Paris aqui, tem outra coisa que você também jamais deve fazer. É usar o seu telefone ali próximo às portas do metrô. No metrô, geralmente tem uns bancos assim, que eles abaixam, você pode abaixar e sentar, e depois ele volta. E ele fica bem ali na porta do metrô, esses bancos. E tem gente que senta ali e fica com o telefone na mão. O que acontece? As pessoas, né, ficam de olho aí, os bandidos ficam de olho, ficam nesses metrôs, ficam indo e voltando nesses metrôs aí, esperando a vítima ideal. Então, se você senta naquele banco ali, fica com o seu telefone na mão, ele vai esperar o momento que vai dar aquela campainha, né, que vai fechar as portas, ele vai esperar até o último segundo, ele vai passar correndo, pega o seu telefone, pula para fora do metrô e no exato momento que ele pula para fora, a porta se fecha. Eles sabem, então, né, exatamente o momento que a porta vai se fechar. Então, eles vão pegar o seu telefone no último momento ali, a porta vai fechar, ele vai pegar vai ficar com o seu telefone. E você não vai poder fazer nada, né, que o trem vai fechar a porta e vai embora. Não tem como você fazer nada ali, o trem não vai parar para você ir atrás do cara, não tem como você acionar nada ali, né, você vai ficar sem ação, na verdade. Esse é um tipo de furto bem comum em Paris, aliás, naquelas linhas turísticas, né, como a linha 6, que passa ali no Rio Sena, tem o Rio Sena com a Torre Eiffel no fundo. É uma linha que não é muito subterrânea, então você vê bastante, né, as paisagens de Paris, então bem provavelmente você vai pegar seu telefone pra ficar tirando foto aí. Mas pegue seu telefone, tire as fotos e guarde seu telefone em um local seguro. Outra dica muito importante é você guardar os seus objetos em bolsos aí que não sejam de fácil acesso. Eu sei que pode parecer tentador aí, né? Você vai pensar, eu vou usar meu telefone várias vezes, então eu vou colocar nesse bolso aqui da frente mesmo, porque tem que ficar pegando, tirando, né? Então, ficar tirando e colocando lá toda hora. É mais fácil colocar aqui nesse bolso que eu já consigo pegar mais facilmente. Mas pensa comigo, você pode, né? Você tem acesso mais fácil ao seu bolso, mas também qualquer outra pessoa tem um acesso facilitado ao seu bolso. Então, é um bolso aí que é mais fácil, né, de você ter os seus objetos roubados. Então, prefira sempre locais seguros. Você pode perder mais tempo aí para pegar o seu telefone, mas você tem a certeza de que nada, ou bem menos provável aí que algo aconteça com ele. E seguindo nessa mesma linha aí, jamais coloque seu telefone, sua carteira em bolsos aí que não sejam fechados, né? Bolsos que você não pode fechar com zíper. Colocar o seu telefone em um bolso da sua calça ou no bolso do seu casaco é um dos piores erros que você pode fazer se você for pegar o metrô em Paris ou mesmo se você for andar em lugares movimentados. Eu não tenho esse costume, mas vou falar pra vocês. Aliás, eu contei a minha experiência com isso, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês verem, do dia que eu resolvi, né, colocar o meu bolso no bolso do meu casaco. Eu não tenho esse costume porque eu sei que não é recomendado, não é um lugar seguro. Mas eu estava apressada e eu precisava usar meu telefone com bastante frequência. Eu não conhecia o lugar, eu precisava usar meu GPS para ver onde que eu estava indo. Então eu precisava ter o meu telefone todo o tempo. Então eu não vou ficar guardando o meu telefone ali na mochila toda hora. Coloquei no bolso do meu casaco. E esse casaco, ele tem zíper, então eu gosto de usar ele porque ele tem zíper. Mas como eu estava usando o tempo todo aí, eu só coloquei no bolso. Eu estava em um local aberto, que não tinha ali uma grande movimentação de pessoas. E eu tive uma experiência muito ruim, tentaram sim roubar o meu telefone nesse lugar. Então, fica a dica, jamais coloque em bolso aí de calça e de nada. Você vai ver até pessoas andando por Paris, pessoas no metrô, colocando o telefone no bolso da calça. Não se iluda que não acontece. Acontece. Essas pessoas que estão fazendo isso aí, ou elas
não tem ainda noção, né? Ou são muito inocentes, ou ela já conhece, né, como funciona e sabe aí tomar os devidos cuidados. Outra coisa que você deve fazer para evitar furtos em Paris é você recusar qualquer ajuda de alguém que vem aí com uma boa alma, que venha tentar te ajudar a comprar os tickets do metrô de Paris. Bom, as máquinas do metrô de Paris, elas são muito complicadas, você leva muito tempo para você conseguir comprar um ticket, até para quem mora aqui e tá acostumado. Às vezes você vai comprar um ticket para um local aí que você não vai, né, com costume. Você vai olhar na máquina ali, você vai passar um tempo, às vezes, indo e voltando nos menus para ter certeza que você comprou o ticket certo. Então, se você for turista e vier a Paris aí, você certamente vai ter dificuldade para comprar o seu ticket. E o que você vai fazer nesse momento? Você vai até o balcão e fala com uma pessoa autorizada. Tem nos balcões ali pessoas que vão vender ticket. Então você vai até lá, fala o que você precisa e eles vão dar para você o ticket que você precisa. Se não tiver ninguém, procure ir para uma pessoa que esteja devidamente uniformizada. Mas não aceite ajuda de ninguém que venha aí até você tentar te ajudar. Porque o que pode acontecer? Enquanto você tá ali, né, concentrado, tentando procurar o ticket, a pessoa tá ali do seu lado te ajudando, ela vai ver que você tá aí, não tá prestando atenção, né, nas suas coisas, e vai tentar furtar alguma coisa de você. Então, não aceite ajuda de estranhos se você tiver com dificuldades para comprar tickets no metrô de Paris. Vá até alguma pessoa uniformizada ou até o balcão de atendimento. Você já conhecia essas dicas? Você já usa alguma dessas dicas no seu cotidiano? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber outras dicas também que você possa ter aí, que você já veio a Paris, outras coisas aí que as pessoas devem prestar atenção. E eu vou esperar você nesse vídeo aqui, ó, super importante para você não cair em golpes em Paris. Então, vem comigo, assiste esse vídeo e fique pronto para a sua aventura em Paris.